Hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito interessante, que é a ideia de soft skills. E é algo que é muito exigido pelo mercado para você fazer parcerias, para você construir um projeto, principalmente numa época que nós trabalhamos com colaboração. A ideia, principalmente, que nós temos agora na era do conhecimento, que é o século XXI, né, a época do conhecimento, mas também é uma época de colaboração. Competição é algo que não soa muito bem, né? Então eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte, né? Não tente competir comigo porque eu estou torcendo por você. Eu acredito que é um espírito também da nossa época. Nós devemos fazer muitas parcerias para que os nossos projetos possam voar mais longe. É muito interessante aqui quando nós pensamos em colaboração com as outras pessoas, porque uma coisa que eu notei principalmente na área do direito é que, como o direito não dava resposta para os problemas da sociedade, eu tinha que buscar técnicas e ferramentas em outras disciplinas. Já conversei muito a respeito disso com o professor Tesseroli. Eu tive que buscar ferramentas na neurociência, algo que o professor Tesseroli estuda muito, a parte de economia comportamental, algo que a gente conversa muito também no Clube de Titãs, porque, na verdade, quando você vê simplesmente a questão jurídica, a questão do direito, não consegue muitas vezes compreender o elemento humano. E isso, de repente, é mais importante para você conseguir resolver alguma questão, resolver algum litígio, fazer uma negociação mais adequada. A professora Gabriela sempre fala a respeito dessa importância de saber fazer uma negociação. Muito obrigado, professora Gabriela, pelo apoio aí. Também comprou um selo nosso, né? Então vejam, a ideia que nós temos que trabalhar é que uma disputa deve vir em último caso. Talvez o mais interessante é nós desenvolvermos essas habilidades de soft skill. Professora Tônia, seja bem-vinda. Professora Melissa também, seja muito bem-vinda. Professora Melissa, não sei se ela está em Portugal ou está na França, né? Então sempre é algo interessante de analisar. Mas a ideia é nós compreendermos o que significa, antes de tudo, soft skills. Soft skills são habilidades comportamentais. E essa ideia de habilidades comportamentais que podem ser aprendidas, podem ser ensinadas, podem ser praticadas. Isso é algo essencialmente importante. Professora Sara, seja bem-vinda. Professora Marcela, muito obrigado aí pela presença. A ideia de você compreender da maneira mais adequada o que são soft skills é entender que são essas habilidades comportamentais. Normalmente, quando você faz uma faculdade, o foco principal, lógico, depende da faculdade, mas o foco principal na faculdade são as hard skills, que são habilidades técnicas. E normalmente as pessoas focam apenas nessas habilidades técnicas e depois tem um certo problema para trabalhar em equipe. Elas não conseguem se adequar a relacionamentos em equipe e às vezes eu digo até mais, relacionamentos no fundo no aspecto pessoal também. Então eu acredito que quando você pensa em soft skills, você pensa em técnicas, em ferramentas que normalmente não são ensinadas na faculdade. Então quando eu falo a respeito de hard skills, você pode lembrar, por exemplo, saber elaborar uma petição inicial na área do direito. Se você, por exemplo, pensa em termos do funcionamento de um motor de um carro, isso é uma hard skill. Se você sabe como é o organograma de uma empresa, isso é uma hard skill. Então são habilidades técnicas. Soft skills, como eu disse, são essas habilidades pessoais, habilidades comportamentais. E é o que muitas vezes nós deixamos de lado, achamos que não é tão importante. E o grande problema é isso. Na época atual, que nós temos que fazer muitas parcerias, nós precisamos da colaboração das pessoas, nós temos que investir em relacionamento. Eu até brinco, né? Eu sempre coloco ali na cabeça dos meus estagiários, se não me engano, hoje é dia do estagiário, né? Eu sempre digo para os meus estagiários o seguinte, né? Sucesso na vida é relacionamento. Você tem que saber interagir com as pessoas.
ter habilidades técnicas é o básico. Você ser bom tecnicamente naquilo que você faz, atualmente já se transformou em algo básico, algo fundamental. Agora, se você quer ir além, você vai ter que investir em soft skills. É algo que eu já conversei com o professor Tesseroli, já conversei com a professora Gabriela. Nós temos até que marcar aqui, nós três, de repente, que tal, uma live para nós discutirmos a respeito dessas questões. E alguns exemplos que a gente pode conversar sobre soft skills que são imprescindíveis, né? A professora Gabriela disse muito bem, essas soft skills que são imprescindíveis para você ter sucesso em qualquer projeto, em qualquer carreira, em qualquer profissão, né? Então, por exemplo, saber falar em público. Então aqui a oratória. É muito importante você treinar a sua oratória. Como é que você fala adequadamente, seja para uma pessoa, seja para uma plateia. Isso é muito importante. Eu já estava dando aula há um bom tempo, mas mesmo assim eu fiz vários cursos de oratória para ir desenvolvendo algumas técnicas. É lógico, depois se dá o seu próprio jeito, mas a gente vai desenvolvendo as nossas técnicas. O professor Eduardo Tesseroli já topou, a professora Gabriela também já topou, então vamos fazer depois uma live conversando também a respeito disso. São pessoas que têm algo a dizer, algo que pode ser transmitido e pode ser assimilado para as pessoas que estão começando a sua carreira. Então vejam, quando nós falamos aqui de oratória, é uma soft skill. Algo que também é muito importante, empatia. Eu estava vendo ali, a Luísa Trajano deu uma entrevista do Magazine Luiza e ela falou algo que me fez saltar na frente nos meus projetos, nos meus negócios, foi a empatia, você se colocar no lugar do outro, você tentar compreender o papel do outro na sociedade, você ouvir mais as pessoas, uma escuta ativa. Isso também diz respeito a uma ideia de soft skill, algo que pode ser ensinado, algo que pode ser aprendido. Né? A própria parte, né? Muita gente fala em resiliência, né? A gente já conversou a respeito disso. Eu não acredito em resiliência. Para o ser humano eu acredito em antifragilidade. Antifragilidade, na minha opinião, é algo que pode ser compreendido. Né? Muitas vezes você tem alguns baques ali da própria sociedade, você sofre alguns abalos da própria vida, mas você cresce com isso e vai à luta, vai desenvolver daí os seus projetos. Né? A antifragilidade, nós já conversamos em aulas anteriores, é algo que faz muito sentido para nós, seres humanos. Quando a gente apanha, quando a gente sobrevive, a gente fica mais forte. A gente não permanece nas mesmas condições anteriores. Nós ficamos mais fortes. Por isso que nós somos antifrágeis. Nós crescemos mesmo quando apanhamos em alguns desafios. E é algo que pode ser também compreendido, pode ser adaptado, pode ser colocado em prática. Muito importante isso também. A própria arte de negociação, que a professora Gabriela domina tão bem, fala muito a respeito disso, você saber ali trabalhar. Né? Tem vários livros, várias obras que a gente pode inclusive trabalhar aqui também nos nossos encontros de quarta-feira a respeito desse enfoque tão importante que é de relacionamento com as pessoas. Né? William Ury, quando fala ali como chegar ao sim, ele fala que realmente você tem que compreender o outro lado também. Eu acho que muito interessante às vezes quando ele diz que você também tem que chegar ao sim com você mesmo. Você tem que estar de acordo com você mesmo em relação aos seus projetos, porque muitas vezes nós duvidamos de nós mesmos e isso não é nada interessante. Vamos ver outras soft skills, né? A capacidade de aprender, né? A ideia de lifelong learning. Então o tempo inteiro a gente tem que aprender com a vida, mas também aprender de fazer cursos novos, ler novos livros. Né? Eu tenho um monte de curso que eu vou comprando, não aguento, eu vou comprando, comprei um curso de copywriting, tem alguns cursos ali sobre nomadismo, tem um curso sobre profissão youtuber, tem vários cursos que eu vou comprando, vou consumindo, vou aprendendo, vou ouvindo. Então essa capacidade de aprender e também de desaprender muitas coisas que não fazem mais sentido é algo que nós temos que
colocar em prática, não é mesmo, né? Professor Clay, seja bem-vindo, né? Gestão da emoção, a professora Gabriela destacou muito bem aqui, a ideia de gestão da emoção é algo que faz muito sentido para nós quando nós buscamos realmente saber administrar. Eu acredito que a base para nós aprendermos as soft skills é a ideia de inteligência emocional. Nós compreendermos, né, nessa nossa jornada de autoconhecimento, nós compreendermos o nosso papel no mundo e como nós temos que estar nesse aprendizado constante. Então essa gestão de emoção é muito importante. Um outro aspecto atualmente que nós temos que saber desenvolver é a ideia mesmo de gestão do tempo. Isso também é uma habilidade comportamental. Nós não podemos nos deixar levar pelas piscinas infinitas, que são as redes sociais. Nós temos que controlar ali o tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, para que a gente possa construir e aproveitar esse tempo nos nossos projetos. Não nos projetos do Facebook, não nos projetos do Instagram, né? Mas nos nossos projetos. Nós temos que utilizar as redes sociais como ferramentas para nós crescermos. Nós não podemos ser consumidos pelas redes sociais, pelas piscinas infinitas. Uma capacidade de você se relacionar com as pessoas, de compreender o outro. Então esse aspecto sensível é muito importante. Capacidade de você ensinar para as outras pessoas. Eu chamo as pessoas aqui de professores porque todos vocês que estão aqui me acompanhando, me assistindo, todos vocês têm um conhecimento que pode ser repassado para outras pessoas. Tem uma experiência de vida que pode ser conectada com outras pessoas. Então todos nós somos professores, porque todos nós dominamos uma arte, um conhecimento, uma experiência que pode ser transmitida, né? Então eu sou um incentivador para todos aqui para serem criadores de conteúdo, né? Vejam, as plataformas nos favorecem atualmente para nós, professores, criadores de conteúdo. Tem a monetização das próprias plataformas, né? Aqui a gente tem os selos do Instagram, nós temos ali também o Superchat, que você encontra no YouTube, você tem a própria TikTok. Vou ser bem sincero, eu aprendo muita coisa com professores no TikTok. Eu vou consumindo aquele conhecimento de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais concisa. É muito importante isso. O professor Tesseroli disse que tem um livro que li em 2011 que me ajudou muito, chama Energia Emocional, de Mira Kirschenbaum. Ajuda muito na gestão das emoções. Então, fica aqui a dica, hashtag, fica a dica do professor Tesseroli, né? Então, o importante é realmente nós termos esta visão de compreender o ser humano, né? Então, por exemplo, ali o pessoal que faz parte do Clube de Titãs tem dentro ali do nosso Clube de Titãs um curso de persuasão e influência, que no fundo é você compreender como funciona a mente das pessoas. Então fica aqui o convite também para os amigos fazerem parte aqui do nosso Clube de Titãs. A gente se reúne toda terça-feira, só tem fera que faz parte desse Clube de Titãs, e são pessoas aqui como o professor Tesseroli, como a professora Gabriela, a professora Melissa, a professora Tônia, pessoas que realmente querem colaborar, querem crescer e são gigantes nas suas áreas de atuação. Isso que eu acho muito interessante, né? Então, basicamente, era isso que eu queria conversar com vocês. Lembrem-se que quando nós falamos de soft skills, repito, são habilidades comportamentais, mas que você pode aprender. Você pode aplicar. Você pode colocar isso em prática. Então, eu recomendo muito que você se aprofunde nessas soft skills e você vai encontrar inúmeros cursos na própria internet onde você pode aprender essas habilidades comportamentais. Ah, eu não sei falar em público, eu tenho medo de falar em público. Eu também tinha medo de falar em público e depois acabei me tornando professor. A gente tem medo das coisas, mas a gente vai, mete a cara para fazer acontecer.
E é essa ideia que realmente eu passo para vocês, né? Eu, durante a faculdade, eu tinha medo de falar em público, eu sempre fui meio palhação ali durante a faculdade, mas eu tinha medo de falar em público oficialmente. E depois, quando eu comecei a dar aula, eu me apaixonei. Por isso que eu venho aqui, né? Venho conversar com vocês, venho passar um pouco de conhecimento que eu tenho, mas é com muito carinho, com muito cuidado, para que a pessoa possa realmente assimilar um pouco daquilo que eu aprendi e, de repente, pode até ajudar no desenvolvimento também dos seus projetos.